Então, gente, bom dia de novo, para quem entrou e depois já tinha começado, né? Então, nós estamos hoje na nossa segunda aula sobre o equilíbrio químico, como eu gosto de fazer toda a aula, né? Nós vimos inicialmente o assunto soluções e qual foi o principal objetivo desse assunto soluções, né? A gente saber, né, expressar, né, a concentração das soluções de diferentes formas, né? A gente saber fazer o preparo de soluções e compreendendo que nesse preparo a gente pode acabar, né, fazendo uma solução com concentração real diferente da concentração teórica ou nominal, entendendo isso, né, compreender que é possível, né, obter essa concentração real por meio do procedimento chamado padronização, né? E aí, depois disso, né, a gente entra no assunto equilíbrio químico. E aí, na aula passada, que foi a nossa primeira aula, a gente conceituou equilíbrio químico, né? O que é equilíbrio químico? Equilíbrio químico é uma condição natural, espontânea, de todas as reações, né? É preciso ter em mente isso. Todas as reações chegam no equilíbrio. Só que algumas reações, né, chegam no equilíbrio com esse perfil aqui, né? Por exemplo, se eu tenho a reação A se convertendo em B, numa certa temperatura T, né? Eu posso fazer o acompanhamento da concentração molar do reagente A em função do tempo, né? No início, esse reagente A apresenta uma concentração inicial, obviamente, e conforme o tempo passa, esse reagente vai diminuindo, né, em concentração. Pode acontecer que a partir de um tempo T', eu não tenha mais nada do reagente A, né? Eu não observo mais variação nenhuma em relação à concentração de A e, obviamente, também não observo variação em relação à concentração de B, porque B é formado a partir do reagente A. Se A para de mudar, B para de mudar, né? Se eu tivesse aqui um gráfico, né, da concentração de B, concentração molar de B em função do tempo, eu teria lá, no tempo zero não tem nada de B, né? E o tempo vai passando, B vai aumentando até um determinado valor, né? E a partir desse tempo T', que é o mesmo T', né, que a gente viu no slide anterior, a concentração molar de B não muda mais, né? A partir desse tempo T', nós dizemos que a reação chegou no equilíbrio. O que é chegar no equilíbrio? A gente não observar mais, a gente não vê mais variação, né, delta, variação na concentração das espécies. Isso é equilíbrio químico, né? É quando a gente não observa mais variação de concentração das espécies participantes de uma reação, né? Esse primeiro caso, onde a concentração do reagente vai a zero, né, quando o equilíbrio se estabelece, classifica as reações como reações irreversíveis. Porém, nós temos casos, né, por exemplo, a reação, né, C mais D formando E uma certa temperatura T, né, que eu preciso representar dessa forma, né, com θ indo e θ voltando, né, como um processo reversível que vai e que volta, justamente porque nesses casos observa-se uma situação assim, ó, a concentração de C em função do tempo, né, sendo C um reagente, obviamente, inicia no tempo T igual a zero com uma concentração, e aí, quando o tempo passa, vai caindo, porém, a partir de um certo tempo T', não cai mais, né? E essa situação relativa a não variar mais diz respeito a atingir o equilíbrio. Então, a partir de T', essa reação atinge o equilíbrio, mas C, que é um reagente, não chega a zero. Da mesma maneira, se eu fosse olhar para a situação de D, né, eu teria o seguinte perfil, né, a concentração molar de D em função do tempo, para aquela reação ali da mesma forma, né, no tempo T igual a zero, D
tem um valor de concentração molar, que conforme o tempo passa vai caindo, mas a partir de um tempo telinha, a gente verifica que não cai mais, para de variar. Esse parar de variar significa que a reação atingiu o equilíbrio. Mas notem que, diferentemente do primeiro caso, né, que eu classifiquei com vocês como reações irreversíveis, né, o reagente zera, o produto chega no máximo, algumas reações não mostram isso. Né? Veja, o reagente C não diminuiu a concentração até zero. E o reagente D também não diminuiu a sua concentração até zero. Consequentemente, o produto E não atingiu, né, o seu valor máximo, porque C e D não se consumiram totalmente. Esse tipo de reação é classificada como reação reversível. E a gente precisa dar uma diferença, né, entre elas e as reações irreversíveis. Se as reações irreversíveis a gente representa assim, né, vai de maneira irreversível, vai e não volta mais. As reações reversíveis a gente precisa, né, diferenciar, né, e a gente faz isso usando essa seta que vai e essa seta que volta, tá? Mas de qualquer maneira, tanto as irreversíveis como as reversíveis chegam no equilíbrio, atingem o equilíbrio espontaneamente. O que é chegar no equilíbrio? Não mais apresentar variação de concentração. No caso das irreversíveis, né, o reagente vai caindo até chegar em zero. No caso das reversíveis, os reagentes vão caindo, mas eles não chegam até zero. Né? É como se a reação não conseguisse, né, ir até o seu máximo, não conseguisse se completar. Né? E qual é a nossa explicação para isso? Né? Não é que a reação para de ocorrer, mas sim que a partir desse tempo telinha, que é característico da reação e depende também da temperatura, né? A partir desse tempo telinha, para as reações reversíveis, a gente entende que a reação passa a acontecer com a mesma velocidade no sentido direto e no sentido inverso. Então, a gente não consegue ver, né, uma diminuição nos reagentes e nem um aumento nos produtos, né? Porque a partir desse tempo telinha, para esse tipo de reação, né, a reação começa a ir e a voltar, né? De modo que a gente não observa mais variação líquida, né? Variação efetiva. Porém, não é algo estático, mas sim dinâmico, né? Começa a ir e a voltar com a mesma velocidade, tá? Então, equilíbrio químico é uma condição natural para todas as reações, depende da temperatura, não é? E o que é equilíbrio químico? É quando não tem mais variação de concentração, tá? E aí, em relação a não ter mais variação de concentração, a gente tem aquelas duas possibilidades, né? As reações que se completam, né? Zero reagente, chamadas irreversíveis, e as reações que não se completam, mas atingem ali uma situação de ida e volta, né? Uma reversibilidade, chamadas, obviamente, de reações reversíveis, né? Para as reações irreversíveis, a gente com facilidade calcula o rendimento, né? Por quê? Porque a partir de uma quantidade de reagente, eu determino a quantidade de produto, ok, né? Sem dificuldade. Mas e para as reações reversíveis? Como é que a gente vai trabalhar, né? Já que eu tenho uma reação, né, que vai, mas ela também volta, né? Então, para esse tipo de reação, né, nós temos um estudo todo detalhado, né, um estudo diferente, que é o que vamos começar agora. Né? Qual é o nosso objetivo? Ó, professor, eu tenho lá, coloquei o reagente R com o reagente S, comecei a observar, né, formou o produto P, eu estou numa temperatura T, né, mas aí chegou uma hora que eu vi que o equilíbrio se estabeleceu e essa reação é reversível. A nossa pergunta é, quanto de P deu para formar? Quanto de R e de S permanecem em equilíbrio? Tá? Então, visando responder esse tipo de questão, né, que nós vamos dar início ao estudo do equilíbrio químico das reações reversíveis.
Entenderam o objetivo? Né? Algumas reações não se completam, elas são reversíveis. Como é que eu faço para saber a quantidade de produto? Como é que eu faço para saber o quanto permanece ali em equilíbrio no meu reacional? Tá? Então, para responder essa pergunta, né, visando responder essa pergunta, nós vamos entrar agora no estudo do equilíbrio químico, tá? Deixa eu só parar e admitir quem está chegando. Permitir. Beleza. Então, após essa introdução, que está gravada para quem acabou de chegar, né, vamos dar início efetivamente ao estudo do equilíbrio químico, né? Fiz, como sempre, aquela breve revisão, né, aquela contextualização, e agora, seguindo o PDF que eu mandei para vocês, né, nós vamos ver alguns exemplos de reações reversíveis, né? Professor, eu esqueci, o que é reação reversível mesmo? É uma reação que chega no equilíbrio com uma quantidade de reagentes ali que não diminui mais. E, consequentemente, uma quantidade de produtos que não aumenta mais. Nós entendemos que não é que a reação para, é que ela passa a ir e a voltar. Por isso o nome reversível e por isso o uso desta simbologia, né? Isso significa que para essas reações, né, o equilíbrio está caracterizado por uma situação onde a reação direta acontece, mas a inversa acontece com a mesma velocidade. E qual o resultado disso? A gente não observa mais, a gente não vê mais variação de concentração, né? Se forma-se um pouquinho a mais de produto, esse produto volta a ser reagente, né? Então, a gente não vê variação na concentração, a gente não vê mudança na composição, né? Então, por isso, o equilíbrio químico das reações reversíveis é dito um equilíbrio dinâmico. Não é que para a reação, é porque ela começa a ir e a voltar. E isso é uma característica desse tipo de reações, desse tipo de reação. Algumas vão, beleza, 100%, e algumas vão, mas também volta. Essas são as irreversíveis e essas são as reversíveis. As duas chegam no equilíbrio. O que é chegar no equilíbrio? Não tem mais variação de concentração. Concentração de quem, professora? Dos reagentes ou dos produtos da reação. O que é esse símbolo? Né? Ele representa concentração molar em mols por litro, concentração em quantidade de matéria, tá? Então, vou parar aqui rapidinho, né? E vou dar uma olhadinha com vocês nessa simulaçãozinha aqui, né? Isso daqui é um site que tem, né, com algumas simulações. Por exemplo, aqui nós temos, né, um becker com meio litro de água e eu posso escolher o que eu vou adicionar nessa água. Suco em pó, nitrato de cobalto, cloreto de cobalto, né, dicromato de potássio. Eu vou colocar o cloreto de ouro, né? Então, veja, eu tenho aqui à esquerda, ó, quantidade de soluto 0 e o volume de água meio litro. Né? O que eu vou fazer? Vou começar a adicionar, ó. Olha à direita a concentração subindo, ó, 0,30, 0,328, 0,356. Quanto mais soluto eu coloco, obviamente, mais a concentração vai subindo, né? Vejam, né? Subindo, subindo, subindo. Ou seja, meio litro, né, consegue dissolver 1 mol, né? De modo que, né, quando eu dissolvo 1 mol em meio litro, a concentração da solução se torna 2 mols por litro. Vejamos agora, né, o cloreto de cobalto, se eu consigo dissolver 1 mol em meio litro. Essa simulação aqui, né, tá dando uma ideia para a gente da solubilidade. Né? Lembra quando a gente viu solução, né, o conceito de solubilidade, saturada, insaturada, supersaturada? No caso aqui, nós temos meio litro de solução de cloreto de ouro, né, com concentração 2 mols por litro, né? Eu consegui dissolver tudo. A solução está insaturada ou, no máximo, saturada.
eu tenho, né, a total dissolução da quantidade de soluto dissolvido, né? A total dissolução. Ele foi totalmente dissolvido nesse meio litro de água. Vejamos o cloreto de cobalto, né? Vamos ver aqui, ó. Cloreto de cobalto, né? Também dá para dissolver, né? Deixa eu botar 0, né? Veja, eu não tenho nada, meio litro, né? Tô subindo, ó. Subir. Né? Consegui também dissolver esse 1 mol em meio litro, né? Eu precisaria ter um composto aqui bem pouco solúvel, né? Para que eu visse precipitação. Deixa eu vir numa outra simulação que tem aqui, para vocês verem que é possível mostrar a questão da precipitação. Por que eu estou falando disso, né? Porque um dos exemplos de reações reversíveis é justamente a solubilidade de compostos pouco solúveis, né? Deixa eu ver aqui nesse. Esse aqui eu acho que eu já mostrei para vocês, na nossa aula de concentração, só que eu mostrei com outro objetivo, né? Deixa eu abrir. Vamos ver aqui, né? Vamos botar o cloreto de sódio, tá vendo? Meio litro, né? Meio litro de água. Vou colocar aqui o sensor de concentração, ele está mostrando 0, né? Eu não coloquei nada de NaCl ainda. E eu vou começar a sacudir, né? Vejam que, olha quanto eu já joguei. Ó, eu já tenho ali, né, nesse meio litro de água, né, uma concentração correspondente a 2,7 mols por litro. Né? Deixa eu sacudir mais. Ou seja, NaCl é bem solúvel, né? Ó, já estou chegando quase em 6 e ainda, opa, agora começou. Né? Vejam, né? É porque aqui eu não tenho um momento exato. Mas em 6,15, né, eu já tenho, né, uma solução saturada com precipitado. Mas 6 mols por litro é uma concentração bem alta, indicando que a NaCl é bastante solúvel. Né? Vamos ver aqui, por exemplo, o cloreto de cobalto. Né? Então, vejam, eu continuo com o mesmo meio litro de água, o sensor de concentração, né? E vou começar a chacoalhar. O NaCl, né, deu para chegar em 6 mols por litro. Né? Vamos avançar. Vamos ver em que momento vai começar a acontecer a precipitação. Opa! 4, ó. Em 4,3 já acontece precipitação. Ou seja, esse meio litro de água, né, não consegue dissolver tanto cloreto de cobalto quanto o NaCl. O NaCl é mais solúvel que o cloreto de cobalto. Né? Um sal muito badalado, né, como insolúvel, é o cloreto de prata. Infelizmente, ele não está aqui na lista. Né? A gente veria para o cloreto de prata, né, uma balançadinha de nada já formar precipitação. Né? O que indica que ele é muito pouco solúvel. Né? Esse meio litro de água consegue dissolver uma quantidade mínima de AgCl, diferentemente do NaCl, né, que a gente viu no início, né, deu quase 6 mols por litro, e do cloreto de cobalto, que deu em torno de 4. Né? O AgCl, né, o acetato de prata, né, são sais, né, conhecidos nossos como sendo insolúveis. Né? Por que eu estou falando tudo isso? Né? Porque, imaginem, se eu for representar, né, a dissociação do NaCl em água, né, quando eu ponho o NaCl em água, né, o que eu escrevo? Ah, professora, forma sódio e forma cloreto. Beleza. Ninguém questiona o uso disso daqui para NaCl, porque é um sal solúvel. Poxa, em meio litro deu para jogar, né, 3 mols do sal, né, de modo que a concentração ficou 6 mols por litro. Né? Agora, o cloreto de prata, né, teoricamente, né, vamos imaginar que ele tem o mesmo comportamento do NaCl, né? Então, estou eu lá, se é AgCl, né, vou fazer igual ao NaCl. Quando eu coloco na água, né, eu dissocio. A prata vai para um lado e o cloreto vai para o outro. Porém, né, quando a gente coloca o AgCl na água, parece que nada se dissocia. Né? Nós temos o seguinte resultado: tá a água aqui, né? E nós colocamos o AgCl.
né, automaticamente nós observamos isso daqui, ó. Como se a água, né, não conseguisse dissolver nadinha do AgCl, né? Porém, se a gente conseguir, né, olhar para a concentração dessa fase líquida aqui, né, em contato com sal que não se misturou, a gente consegue ver, sim, muito pouquinho de prata e muito pouquinho de cloreto. Nós sabemos que nada é 100%. Não existe um sal totalmente insolúvel e nem existe um sal 100% solúvel, né? O que acontece é eu tenho praticamente nada solubilizado ou praticamente tudo solubilizado. No caso do NaCl, a gente admite que tudo solubiliza. No caso do AgCl, a gente admite que muito pouquinho solubiliza, de modo que, né, o equilíbrio acontece com praticamente tudo ainda como AgCl. Né? No caso do NaCl, a reação acontece como irreversível, né? Forma-se o Na+ e o cloro menos. No caso do AgCl, forma-se um pouquinho de nada de Ag+ e cloro menos, e a reação já entra no equilíbrio, já começa a ser reversível, de modo que eu tenho muito AgCl não dissolvido no meio, e isso nos leva a dizer que o sal é insolúvel. Mas concorda comigo que não é 100% insolúvel? Né? Existe um pouquinho de solubilidade, né? Então, esse exemplo aqui é um exemplo de reação reversível. A reação acontece, já entra no equilíbrio e começa a acontecer no sentido inverso, né? Ela solubiliza, mas depois precipita. Solubiliza, precipita. Solubiliza, precipita. Então, o resultado é como se nada solubilizasse, mas um pouquinho sempre solubiliza. Então, o processo de dissociação de compostos pouco solúveis, ele é interpretado como um processo reversível, tá? Então, toda dissociação de compostos pouco solúveis, né, é interpretada pela gente como um processo reversível, como uma reação reversível. Não é que o sal não se solubiliza, né? Não é que não aconteça isso. O que acontece é uma pequena solubilização e já volta a ocorrer a precipitação, tá? Então, vamos supor lá que eu tinha, né, o cátion e o ânion, né? Aconteceu só um pouquinho da solubilização e o processo já entrou em equilíbrio, já começou a ser reversível, de modo que, no frigir dos ovos, digamos assim, eu tenho tão pouco da forma dissociada que eu acabo dizendo que o sal é insolúvel, 100% insolúvel, mas ele não é, tá? Então, nós vamos ver exemplos de reações reversíveis, tá? Por que eu estou estudando isso, professora? Porque eu não tenho como dizer o rendimento de uma reação reversível simplesmente por um cálculo estequiométrico. O que eu quero dizer com isso? Né? Imaginemos essa reação aqui, ó. HCl mais NaOH formando NaCl e água. Né? Vamos supor, essa é uma reação irreversível. Por quê, professora? Porque quando chega ao equilíbrio, eu tenho praticamente zero de HCl e zero de NaOH, se os dois estão em quantidades estequiométricas, né? Então, isso classifica a reação como irreversível. Quando o equilíbrio acontece, eu não tenho reagente. É como se ela fosse conversão 100%, num sentido só, irreversível. Né? Então, para esse caso, imagina que eu tenho aqui 1 mol de HCl reagindo com 1 mol de NaCl. Né? Pela estequiometria, eu tenho
1 mol de MaCl. Então, eu consigo saber quanto que tem de produto simplesmente em função das quantidades de reagentes. Eu não tenho nenhuma complicação, né? Vamos mudar agora o número, né? Se eu coloco 0,7 mol de HCl e 0,7 mol de NaOH, eu chego em 0,7 de NaCl, tá? Não tem erro, né? Nesse caso aqui, a estequiometria é 1 para 1 para 1. Né? Um outro exemplo, né? Ácido sulfúrico mais 2 de NaOH, formando o sulfato de sódio e 2 de água. Né? Professora, como é que você vê isso? Olha aqui, ó, 2 hidrogênios com 2 hidroxilas, tá aqui a hidroxila, ó, 2 de água. E o sal, como é que eu faço? Tem que sobrar, ó. Sobrou 2 de sódio e 1 de sulfato. Então, tá aqui, ó, Na2 sulfato, tá? Imaginemos, então, nesse caso, sendo isso uma reação irreversível, né? Toda reação de neutralização é irreversível, né? Entre um ácido forte e uma base forte, né? Sempre a conversão é total. Imaginemos que eu tenha 1 mol, né? De hidróxido de sódio, né? Veja que aqui a proporção é 1 para 2, né? Então, o ácido sulfúrico, ó, aqui tem um 1 embutido. Esse é o coeficiente estequiométrico. 1, 2, 1 e 2. Né? Esses coeficientes, né, a gente usa para poder balancear o número de átomos, né? Para poder manter a coerência na reação. Então, veja, se eu tenho 1 de hidróxido de sódio, eu preciso ter a metade de ácido sulfúrico, né? Porque, veja, se fosse 2, seria 1. Se eu trabalhar com 1, aqui tem que ser meio. Né? E aí, né, estando com as quantidades certinhas estequiométricas, né, eu posso determinar a quantidade de produto por qualquer um. Né? Veja aqui, para cada 2 de NaOH que consome, forma 1 do sal. Né? Então, se consumiu 1, formou meio aqui. Professora, é muito difícil isso. Não é, né? Preste atenção. Ó, se 1 reage com 2, né? Se eu tenho o dobro de NaOH, meio vai reagir com 1. Beleza, entendi essa parte. E a quantidade de produto? Eu posso olhar por esse ou por esse, já que eu tenho quantidades estequiométricas. O que é quantidade estequiométrica? Né? Eu tenho a quantidade certinha, né, para um consumir o outro. Né? Se eu olho para o ácido sulfúrico, ó, cada 1 de ácido sulfúrico forma 1 de sulfato de sódio. Né? Então, se eu tenho meio, quanto é que eu vou formar? Meio. Beleza, entendi essa parte. Né? Vejamos agora a análise pelo NaOH. Cada 2 forma 1. Então, se eu tenho 1, forma meio. Beleza. Tanto por um lado como pelo outro, eu chego no mesmo resultado. Né? Então, eu consigo determinar a quantidade de produto simplesmente por um cálculo estequiométrico. No caso da reação reversível, não dá. Né? Por que não dá? Porque a reação vai, mas ela volta, cara. Como é que eu vou fazer? Né? Não sei como fazer. Né? Então, precisamos, né, de uma outra forma para tratar as reações reversíveis. Por isso, estamos estudando isso. Tá? Por isso, estamos estudando o equilíbrio das reações reversíveis. Porque, para elas, eu não consigo determinar o rendimento por um cálculo estequiométrico simples. Eu tenho que ter uma outra forma de tratar. E é essa forma de tratar que a gente vai ver agora, tá? Então, deixa eu puxar o nosso PDF e vamos seguir por lá, tá? Então, exemplos de reações reversíveis, né? Bem, filho. Vou botar o azulzinho hoje. Muitas reações atingem o equilíbrio como reversíveis, e todas elas, obviamente, são tratadas da mesma forma. Isso aqui é importante. Né? Nós vamos ver aqui, na nossa aula, alguns exemplos. Mas qualquer reação reversível vai ser tratada da mesma forma. Tá? Então, se você fazer uma prova,
um Enem, sei lá, um concurso, um processo seletivo, tiver uma reação reversível lá que você nunca viu na vida, tudo que a gente ver aqui vai ser aplicado nela também. Aqui nós vamos ver, alcalinização da água, solubilidade, nós vamos ver algumas classes, mas, né, reação reversível é isso aqui, ó, vai e volta. Se ela vai e volta, ela pode ser, né, caracterizada por uma constante de equilíbrio, né? E isso daqui é fundamental para que a gente faça o cálculo do equilíbrio. O que é esse cálculo? Justamente determinar quanto de reagente fica lá em equilíbrio e quanto de produto eu vou conseguir obter. Tá? Então, esse é o nosso objetivo, né? No entanto, vamos destacar algumas reações básicas, que são a autoionização da água, a ionização de ácidos e bases fracos, a dissociação de sais pouco solúveis e a hidrólise de sais. Professora, eu nunca vi isso na minha vida. Vamos ver agora, tá? Então, se nunca viram a reação de autoionização da água, vamos ver agora. Se vocês não sabem muito bem o que são ácidos e bases fracos, vamos ter que ver agora, né? A reação de dissociação, né? Vocês falaram que eu não viram muito bem, mas aí naquela revisão, né, relativa à segunda avaliação, a gente viu, né? Eu cobrei de vocês, vocês fizeram uma prova, vocês estudaram um pouquinho, então, de repente, né, a dissociação já está um pouco mais na cabeça de vocês, e a hidrólise eu sei que não viram, tá? Mas, vamos tentar. Nos exemplos que veremos, vamos aprender como se dá o tratamento das reações reversíveis por meio de cálculos de equilíbrio, tá? Então, quando vocês pensarem em cálculos de equilíbrio, meu Deus, o que é isso? Né? São cálculos para determinar quanto de reagente fica e quanto de produto eu consigo, né, para uma reação quando chega no equilíbrio, sendo ela uma reação reversível. No caso da irreversível, não tem problema nenhum. O reagente zero, eu só fico com o produto. Very good. Mas no caso das reversíveis, eu tenho que saber quanto de reagente fica lá e quanto de produto eu consigo obter. Isso é cálculo de equilíbrio, tá? Seguindo, né? Cabe destacar que qualquer problema de equilíbrio pode ser resolvido quando se tem em mãos a composição de partida, o que é isso, professora? As concentrações iniciais e a constante de equilíbrio da reação, tá? Lembra na aula passada? O que é a constante de equilíbrio? Até passei o exercício para vocês me entregarem hoje, né? É aquela fração, né? Aquela divisão que a gente faz da quantidade de produto pela quantidade de reagente. Claro, levando em consideração a concentração molar, né, e os coeficientes estequiométricos da reação. Né? Esse valor aqui, como é que eu vou adivinhar, professora? Não tem como, é experimental. Eu tenho que rodar a reação e determinar quanto de produto ficou, quanto de reagente ficou. E aí eu terei essa K, que é a característica de uma temperatura. Né? Então, vamos lá, voltemos para cá. Estou eu com a minha reação, né? X mais Y chegou no equilíbrio, né? Vamos botar um coeficiente estequiométrico aqui, sei lá. 2. Chegou no equilíbrio com Z, né? Numa temperatura T. Né? Nessa condição de temperatura, eu vou ter uma concentração molar de Z, uma concentração molar de Y e uma concentração molar de X. A constante de equilíbrio, né, para essa temperatura, tem que ter sempre em mente isso. Qual é? Concentração molar de Z elevada a 1 sobre concentração molar de X elevada a 3 vezes concentração molar de Y elevada a 2. Isso é uma forma única, é sempre assim. Eu vou expressar sempre dessa forma, produto sobre reagente. E um detalhe, né, tem que ter sempre em mente, que valor de concentração é esse? Né? Porque a concentração não muda com o tempo? Muda, mas o valor que entra aqui é o valor de equilíbrio. Né? Aquele máximo de Z, que não passa daquilo,
aquele valor de X que fica lá e não diminui por nada, e da mesma forma, o valor de concentração de Y que fica lá e não diminui por nada. São os valores de equilíbrio. Se essa constante é de equilíbrio, obviamente, as concentrações têm que ser de equilíbrio, tá? Mas voltemos ao PDF. Então, nosso primeiro exemplo, autoionização da água. Gente, vamos lembrar, vamos puxar pelo português, né? Ionização, formação de íons. O que é íon, professor? É uma espécie química na qual as cargas não estão balanceadas, né? Eu posso ter excesso de carga positiva ou excesso de carga negativa, digamos assim. Né? Quando há excesso de carga positiva, chama-se esse íon de cátion. Quando há excesso de carga negativa, chama-se esse íon de ânion. Então, ionização é formar íons, ou seja, formar cátions e ânions. Autoionização quer dizer que é a água mesmo, com ela mesma, que forma íons. Uma molécula de água encosta na outra molécula de água e, de alguma forma, formam-se íons. Vejamos como isso pode acontecer. Né? Então, olha isso. Opa. Todo mundo sabe que a representação para a molécula de água é essa daqui, né? Na qual nós temos aqui no átomo de oxigênio 2 pares de elétrons chamados livres. Professora, como é que eu vou saber isso? Isso é visto quando se estuda as ligações covalentes, né? Esse traço representa uma ligação covalente entre o átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio. Da mesma forma, esse traço representa uma ligação covalente entre o átomo de oxigênio e o átomo de hidrogênio. Isso representa, né, o compartilhamento de elétrons, né? Isso daqui significa que são elétrons que não estão compartilhados, por isso são chamados de elétrons livres, né? Imagine que eu tenha aqui, né, uma bela molécula de água e aqui eu tenha uma outra molécula de água. Né? Eu tenho esses pares de elétrons livres aqui, da mesma forma aqui. Imaginem que, né, o átomo de hidrogênio se sinta atraído por esse par de elétrons livres aqui. Né? Imagina que isso aconteça. O que vai acontecer? Né? Essa ligação vai se romper. Né? E como o hidrogênio foi atraído pelo par de elétrons livres, ele acaba deixando o elétron dele aqui. Né? Qual o resultado? Vou tentar representar aqui. Né? Então, quando essa ruptura aqui acontece, eu fico com essa água e esse hidrogênio intruso, né? E esse pedaço da água aqui, né? Com um elétron que o hidrogênio deixou. Né? Isso daqui, cadê o ponteiro? Está aqui. Né? Eu posso representar, vejam que eu tenho 3 hidrogênios e um oxigênio. Então, H3O. E eu boto esse mais aqui por quê? Né? Justamente porque o hidrogênio, quando foi atraído por esse par de elétrons aqui, né, deixou o elétron dele. Então, ele foi como H+, deixou o elétron dele lá no oxigênio. Né? Então, esse mais representa, né, essa situação. E aqui, como é que eu represento? Eu tenho, né, OH e tenho, né, um elétron que o hidrogênio deixou. OH-. Né? Eu poderia representar isso aqui como HO-, porque esse menos está em cima do oxigênio, mas não se usa fazer muito isso. Se usa fazer OH-, a conhecida hidroxila. Então, veja, uma molécula de água, né, interagiu com outra molécula de água. Então, um processo onde a própria água reagiu com ela mesma. Ela reagiu e formou íons. Que íons? Né? O íon hidrônio e o íon hidroxila. Tá? Por isso, autoionização. Então, 2 moléculas de água, pensemos assim, né, formaram um íon hidrônio e um íon hidroxila.
Agora eu pergunto para vocês, será que é toda a água que passa por esse processo, mano? Será que tudo quanto é água do mundo se transforma em hidrônio e hidroxila? Não, não, né? Porque se fosse assim, a água seria extremamente condutora, e ela não é, né? Eu acho que eu mostrei para vocês também, não, tá na videoaula que eu mandei para vocês, uma simulação que mostra a condutividade, né? Se nós temos... Peraí. Gente, meu computador pira. Travou, vamos lá, filho, vem comigo, né? Se eu tenho água pura, né? E tenho aqui algo, né? Um sensor que me mostre a condutividade, né? A condutividade, o que é isso, professora? Né? A capacidade de movimentar cargas, né? Eu vejo que na água pura a condutividade é quase zero, né? Ou seja, não tem muito íons, né? Porque a condutividade, né, ela é bem expressiva quando existem cargas no meio. Então, se eu tenho lá água pura, tá aqui, e uma água com sal, né, ou seja, com bastante sódio e bastante cloreto, isso daqui tem condutividade boa, alta. Isso daqui não tem condutividade, a água não tem condutividade, indicando que não tem muitos íons, né, na água pura. Logo, esse processo de auto-ionização, eu não posso pura e simplesmente escrever assim, né? Porque na verdade acontece um pouquinho, mas logo volta e a reação inversa se estabelece. De modo que esse processo, eu também entendo ele como sendo um processo reversível. Então, trocando em miúdos, a auto-ionização da água é um processo reversível. Então, eu tenho que escrever assim: 2, né, mols de água podem formar 1 mol de íons hidrônio e 1 mol de íons hidroxilo, né? Isso sempre sendo avaliado numa determinada temperatura, né? Ou seja, mudou de cor, né? Eu vou ter bastante da água como água, né? E um pouco que se transformou efetivamente em hidrônio e hidroxilo. Eu tenho uma quantidade, digamos assim, de reagente que fica lá em equilíbrio e tenho as quantidades de produto, estou chamando aqui de P1 e P2, né? Isso define para mim uma constante de equilíbrio, que depende da temperatura que eu esteja considerando. Essa constante, professora, vai levar em consideração o quê? Produto sobre reagente, né? Como qualquer constante de equilíbrio, tá? Então, passemos para o PDF. Né? Tá aqui, ó, a representação que eu tinha feito lá. A constante de equilíbrio Kc, né? Lembra do Kc e do Kp da aula passada? Kc, esse C indica concentração molar, tá? Então, esse índice C, veja que é um K com um Czinho, tipo um índice. Esse índice C, né, representa a concentração molar, que a gente expressa como um colchete. Vou aumentar um pouquinho. Então, veja aqui, né, o formato típico da constante de equilíbrio, ó, produto elevado ao coeficiente estequiométrico, que nesse caso é 1, vezes o outro produto elevado ao coeficiente estequiométrico, que nesse caso é 1, sobre o reagente elevado ao coeficiente estequiométrico, que nesse caso é 2. Né? Veja aqui, ó, Kc igual concentração de íons hidrônio no equilíbrio elevada a 1 vezes concentração de íons hidroxilo no equilíbrio elevada a 1 sobre concentração de água no equilíbrio elevada a 2, né? Então, se a temperatura está fixada, isso daqui é um valor, né, constante, né, que não tem como adivinhar, mas é um valor que eu meço isso e isso, né, e determino, né? Se isso aqui é constante, isso daqui também, ó, esses valores todos aqui são valores constantes, são os valores atingidos no equilíbrio.
Né? Então, juntando essa constante com essa daqui, ó, se eu pego Kc e multiplico pela água ao quadrado, né, eu posso definir uma outra constante. Né? Veja, isso vezes isso, eu estou chamando de Kw, né? E é igual àquilo que já estava lá no numerador. Né? Vejam que, a partir da Kc, para a autoionização da água, define-se uma KW. Né? Que W é esse, professora? Vem do water. Né? Então, a constante de equilíbrio da água. Né? Qual o formato dela? Esse aqui. Eu vai entrar apenas as formas iônicas, hidrônio e hidroxila. Professor, agora me confundiu. Calma, né? Vejam que a gente parte da Kc, é sempre produto sobre reagente. Mas, como a água, né, é constante, a gente une a água no Kc, né, e acaba ficando apenas essa parte aqui do numerador. Tá? Então, olha que importante, ó, a constante de equilíbrio para a reação de autoionização da água foi denominada Kw, é definida conforme a equação destacada ao lado, e foi determinado que a 25 graus, Kw é 10 a menos 14. Né? Lembra que eu falei com vocês? A constante de equilíbrio depende da temperatura, ela é experimental, não dá para adivinhar, mas, conforme eu coloquei aqui, já foi determinado que para a água, a 25 graus, o valor é 10 a menos 14. E esse aqui você tem que ficar de olho e gravar, tá? Assim como nós sabemos que água é H2O, assim como nós sabemos que a densidade da água é 1 grama por ml, temos que saber que Kw a 25 graus é igual a 10 a menos 14. Tá? Então, ninguém pode sair dessa aula de hoje, né, sem saber o que é a autoionização da água e sem saber o que é o Kw. Então, lá vou eu de novo, ó. Autoionização. Beleza. Para essa autoionização, tem um Kc que eu transformo num Kw. Quem é esse Kw, né? Ele é concentração de hidrônio, obviamente, no equilíbrio, elevada a 1, não preciso colocar, vezes concentração de hidroxila, obviamente, no equilíbrio, elevada a 1, não consigo colocar. Esse valor aqui, eu não tenho como adivinhar, cara. Depende da reação. Mas esses valores já foram determinados quando a reação acontece a 25 graus. De modo que esse valor de Kw, ele já é conhecido. Quanto é, professora? 10 elevado a menos 14. Tá? Então, repete comigo. Kw da água, vamos lá. Alguém fala comigo, não me deixa mal. Kw da água, fala aí. Kw a 25 graus Celsius. Bora, gente. Kw a 25 graus Celsius. Alguém vai lá comigo. Deixa eu ver quem está na sala. Cadê? Vamos lá. João Gabriel, fala comigo. Kw a 25 graus Celsius. Vai? Ó, Kw é 25 graus Celsius. Igual a 10 a menos 14. Igual a 10 menos 14. Beleza. Isso não pode esquecer. Não dá para sair de fisicoquímica no curso de controle ambiental sem saber isso. Tem que saber o que é a autoionização. Tem que saber a expressão da Kw e tem que saber que ela vale 10 a menos 14. Sempre? Não. Apenas a 25 graus Celsius. Né? Em outra temperatura, quanto vai ser? Não sei. Vou ter que ver. Vou ter que ir para o laboratório para ver. Beleza? Obrigada, João. Então, vamos continuar lá. Então, exemplo, ó. A 25 graus Celsius, a constante de equilíbrio da transição da água, Kw, foi determinada como sendo 10 a menos 14. Determine a concentração de íons de hidrônio na água pura, a 25 graus, e determine também a concentração de hidroxila. Né? Tá aqui, ó. Coloquei a reação, ó. 2 de água em equilíbrio com 1 de hidrônio e 1 de hidroxila. Né? Tá aqui, ó. Se 2 mols se ionizam, ó, 1 mol se forma, tá, vamos ver aqui, e 1 mol se forma, né?
Então, se 2x, né? Por que eu estou entrando com esse x? Porque ele quer saber a concentração, eu não tenho a mínima. Então, eu vou botar x para ver o que ele encontra, né? Se 2x se ionizam, x se forma de hidrônio e x se forma de hidroxilo. Então, entro agora na fórmula da KW, substituo a KW, ó, substitui. E quem é hidrônio e hidroxila? Não, ó, x. Né? O que eu sei é que são quantidades iguais, né? Porém, eu não sei qual o valor. Né? Substitui o x e o x, achei, né? 10 a menos 7. Né? O que é esse 10 a menos 7 mol por litro? Né? É justamente a concentração de hidrônio e a concentração de hidroxilo. Então, respondi, né, a pergunta. A concentração de hidrônio eu chamei de x. A hidroxila chamei de x também. Só que esse x eu encontrei como sendo 10 a menos 7. Então, hidrônio é 10 a menos 7 mol por litro e hidroxila também, tá? Vamos abrir a nossa lista de exercícios, ver se tem alguma coisa que dê para a gente resolver já, né? Lista de exercício. Vamos lá. Não, aqui já entrou no próximo assunto. Beleza, não, eu sei que tem que evoluir mais um pouquinho, né? Vamos evoluir mais um pouquinho. Agora entramos numa coisa muito massa, né? Vocês certamente já ouviram falar em pH, né? De repente, em química geral, foi mencionado, né? Ou até mesmo até fora do ambiente de sala de aula já ouviram falar em pH, né? pH, né, é uma abreviação para o termo potencial hidrogênio, né? Então, tem aqui um pequeno texto, depois vocês leiam. E o importante é isso aqui, ó. Esse valor pH, potencial hidrogênio, ele foi definido, né, segundo essa expressão aqui. Né? O pH de um sistema, o pH de um meio, o pH de uma solução, né, nada mais é que o seguinte valor. Eu vou pegar a concentração de íons de hidrônio, né, e vou tirar o log disso e vou multiplicar por menos 1. Né? Então, calma, professora, vamos lá. Né? Vamos imaginar que eu tenho lá, né, uma determinada solução, né, de, sei lá, de ácido clorídrico, né, e eu determinei que a concentração, né, de íons de hidrogênio, né, eu posso representar assim, ou o mais correto, isso daqui, né. Professora, por que eu tenho que fazer isso, né? Então, quando a gente viu a formação desse íon, né, eu fiz com vocês ainda há pouco, vocês não viram que, na verdade, o que acontece é que o hidrogênio pula para a água, né? Então, né, o mais correto é representá-lo não sozinho, mas unido à água. Mas fazer isso aqui também não te leva para o inferno, não, né? Não é o mais correto, mas é aceitável, tá? Então, vamos supor que eu tenho lá minha solução aquosa de ácido clorídrico, determinei que a concentração de íons de hidrônio é 10 elevado a menos 2, né? Que é a mesma coisa que 0,01 mol por litro, né? Então, determinei isso. Se a minha concentração, né, é isso daqui, quanto vale tal do pH? Né? O pH é o potencial hidrogeniônico, ele tem uma definição. Esses 3 tracinhos aqui representam a definição. Né? Foi colocado que pH é igual a menos log da concentração dos íons de hidrogênio ou hidrônio. Tá? Então, no nosso exemplo, né, vamos dar uma destacada, né, foi determinado que é 10 a menos 2, né, a mesma coisa que 0,01. Usar isso daqui facilita, porque vamos trabalhar com log, log é base 10. Né? Então, se for possível trabalhar com o valor na base 10, facilita um pouco. Então, veja, 10 a menos 2, né? Vou ter que calcular esse pH. Então, lá vou eu, pH igual a menos log, abre parênteses, quem é a concentração? 10 a menos 2. Agora tem que resolver isso aqui, né? Como é que eu resolvo menos log de 10 a menos 2? A primeira coisa que eu posso fazer é passar esse expoente para frente do log.
justamente porque eu sei que log de 10 é 1. Tá? Então, menos permanece, passei o menos 2 para frente do log. E o log de 10, sabemos que é 1. De modo que, menos com menos mais, né? 2 vezes 1 igual a 2. Opa, o pH é 2. Tá? Tão simples assim, né? Da mesma maneira que existe o pH, tem o pOH. Né? O pOH é potencial hidroxiliônico, né? Qual a definição? Menos log da concentração dos íons hidroxila, tá? Então, não tem mistério, né? Desde que eu tenha a concentração de íons hidrogênio ou hidrônio, dá no mesmo, e eu tenha a concentração de íons hidroxila, eu tenho total possibilidade de obter o pH e o pOH. Tá? Não tem mistério. Né? Vamos ao PDF. Então, tá aí, né? Aí eu comecei uma discussão aqui, já ouviram falar naquele negócio de neutro, ácido e básico? Então, vocês vão entender agora. Para água pura, a 25 graus, né? No exemplo passado, a gente viu que a concentração de hidrônio é 10 a menos 7. Né? Só dá um pulo aqui em cima que a gente volta e vê. Né? Ó, o exemplo foi justamente, ó, água pura a 25 graus. Calculamos. Hidrônio 10 a menos 7, hidroxila 10 a menos 7. Né? Então, para a água pura, o pH vale 7, né? Porque se a concentração de hidrônio é 10 a menos 7, né? Fazendo a continha aqui, eu tenho um pH 7. Agora, pensa comigo. Vamos voltar aqui. Né? A água pura. Veja, vamos olhar para a reação de autoionização. Aqui eu tenho o sistema neutro, né? Não tem carga nenhuma. Quando acontece a autoionização, né? Claro, se formam íons, se formam cargas. Mas vejam que eu formo uma carga positiva no hidrônio e uma carga negativa na hidroxila, né? De forma que uma anula a outra, e aqui à direita eu também tenho um sistema neutro, tá? Então, quando eu formo, né, 10 a menos 7 de hidrônio e 10 a menos 7 de hidroxila, uma coisa anula a outra, né? Eu tenho um sistema neutro. Por isso que se fala, né, que o pH 7, que é o pH da água, corresponde a um sistema neutro. Tá? Né? Então, já sabem o que é pH, o que é pOH, já sabem que para água pura, a 25 graus, importantíssimo, a 25 graus. Em outra temperatura não vai ser isso, porque em outra temperatura o kW é outro. Isso vai dar uma outra concentração de H+, uma outra concentração de hidroxila, tá? Mas vamos focar no 25. Né? Para água pura, a 25 graus Celsius, o pH vale 7. E a água pura é a representação de um sistema neutro. Logo, pH 7, né, foi associado a sistema neutro, tá? Então, pH, né, se eu tenho uma escala de pH, pH 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, o que seja. Né? Nessa escala de pH padrão, né, o valor pH 7 corresponde a um sistema neutro. Por isso que a gente fala, né, que o sistema está neutro, se o pH é 7, em analogia à água. Agora, vejamos o seguinte, né? Vamos imaginar, né, para água pura, né, a gente viu que o hidrônio, né, a quantidade de íons de hidrônio, a concentração é 10 a menos 7. Oh, beleza, né? Para aquele exemplo que eu dei do HCl, né, eu disse para vocês que a concentração de H+, era 10 a menos 2. Isso aqui deu um pH 7, e isso aqui deu um pH 2, né, no cálculo que a gente fez. Né, para água pura, menos log de 10 a menos 7, 7. Para essa solução de HCl,
Menos log de 10 a menos 2, 2. Né? Então, veja, 7 pH neutro. 2, nesse caso aqui, né? 10 a menos 2 é maior que 10 a menos 7? Quem me responde? Ó, isso daqui é 0,0000001. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. E o 10 a menos 2 é 0,01. Né? Então, quem é maior? Óbvio, 10 a menos 2. Né? 10 a menos 2 é maior que 10 a menos 7. Né? Essa concentração de H+, é maior do que essa. E deu um pH mais baixo. O que a gente consegue verificar? Que pela definição de pH, quanto menor o pH, mais ácido. Né? Vê comigo aqui, ó. Se eu tenho 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 7, né? Supondo que isso daqui sejam as concentrações de íon hidrogênio, né? Isso aqui vai dar um pH 1, isso aqui vai dar um pH 2, isso aqui vai dar um pH 7, se eu aplicar o menos 9, né? Vejam que quanto menor a quantidade de H+, maior o valor do pH. Então, pensando ao contrário, quanto menor o pH, mais ácido, tá? Se eu tenho uma escala de pH, onde o 7 é o neutro, valores menores que 7, né, dizem respeito a um meio ácido. E, por analogia, né, valores maiores que 7, básico ou alcalino. Vamos ver por quê, né, esse básico ou alcalino. Tá? Então, espero que tenha entendido o que é pH, a definição do pH, por que o pH 7 é neutro e por que um pH menor do que 7 é ácido. Tá? É só lembrar disso aqui, ó. O que está acontecendo de cima para baixo aqui, ó? Está diminuindo a quantidade de ácido. E isso está de acordo com o aumento do valor de pH. Logo, quanto mais ácido, menor o pH, tá? Por isso que, numa escalazinha de pH, valores menores que 7 correspondem ao meio ácido, tá? Correspondem ao termo ácido. Nós usamos falar que sistemas com pH menor do que 7 são sistemas ácidos, tá? Então, você já tem agora, né, Opa, travou, peraí. Você já tem o entendimento do que é esse termo pH, do que é esse termo, né, meio neutro, e do que é esse termo meio ácido, tá? Vamos seguir no nosso PDF. Vamos, filho. Olha só que legal, ó. pH 7 da água, neutro, ó. Veja, o leite, né, pH 6, o café pH 5, tomate pH 4, Coca-Cola pH 3, limão pH 2, né, o ácido estomacal, né, pH 1, podendo ir até 0, ou até menos que isso. Né? Concorda comigo que dependendo do valor da concentração de H+, né, já que eu vou ter menos log disso daqui, vai dar um pH? Né? Então, dependendo desse valor, eu posso ter qualquer pH. Tá? Não tem que ser 7, 11, 14, né? Vai depender da concentração de íons de hidrogênio. Só que o comum é ficarmos ali entre 0 e 14, tá? A classificação dos meios como ácido, neutro ou básico, também chamado de alcalino, se dá do seguinte modo, já falei isso com vocês. Valor de pH menor que 7, ácido. Valor de pH igual a 7, neutro. E valor de pH maior que 7, básico, né? E tem uma informação importante aqui, dá uma olhadinha nessa quadrícula, né? A questão do 0 e do 14, né? Aqui, ó. Importante que vocês vejam depois, né? Aqui eu defini o pOH, já tinha falado com vocês, né? Para água pura, né? 25 graus Celsius, o pOH é 4.
E a gente pode definir, né, uma escala de pOH também, mas não é muito comum. A escala de pH é mais útil, é mais usada, tá? Importante, ó, conforme podemos ver, para água pura, né, ou para soluções aquosas a 25 graus, pH mais pOH é igual a